Querido Pai, uma alegria entrar na Tua presença, nesse dia que se chama hoje, o único dia que nós temos para lutar. E creio que todos, desde quando se levantaram, acredito eu, como têm sido ensinados, declararam vitórias e tomaram posse de um dia glorioso e dedicaram ao Senhor. A melhor coisa, a melhor forma de viver é essa, é dedicar a vida ao Senhor, declarar vitórias e possuí-las no Espírito. Esse dia dedicado ao Senhor, nós estamos aqui, no final dele, para engrandecer o Teu nome ainda mais e dizer que o Senhor é tudo para nós, que é a melhor coisa que nos aconteceu, que nós somos felizes em poder andar com o Senhor. Somos pessoas abençoadas, porque Te conhecemos e temos lutado para andar nas Suas pisadas, Jesus. Perdoa as nossas falhas e erros, porque mesmo nos esforçando, nós somos falhos, nós erramos, nós podemos nos precipitar em pensamentos, sentimentos, palavras, atitudes, mas eu peço que o Senhor tenha misericórdia de nós e que nos perdoe, porque nós Te amamos e nós precisamos do Senhor. O Senhor faz toda a diferença na nossa vida. Se não fosse o Senhor, a maioria de nós talvez nem vivos estaríamos, nem vivo mais nenhum estaria. Eu creio nisso, porque a começar por mim, quantas situações que se não fosse o Senhor ter livrado, eu não estaria aqui. Então acredito que a maioria não estaria aqui. Eu acredito que se não fosse o Senhor, não teríamos sobrevivido a muitas coisas. Quantos que já teriam dado cabo à própria vida, ou as circunstâncias da vida já teriam definido isto. Mas pela Tua infinita misericórdia, o diabo não conseguiu nos tragar, nem nos derrotar. E nós estamos aqui, após tantas batalhas, e mesmo num dia de batalhas e uma vida de batalhas, gratos ao Senhor e felizes, porque nós sabemos que temos um Deus, apesar de muitos nesse mundo não acreditar na sua existência, nós sabemos que o Senhor existe, que o Senhor é forte e que o Senhor pode fazer qualquer coisa na vida de uma pessoa. Como nós ainda falávamos ontem, não há nenhum Deus capaz de defender os fracos dos poderosos como o Senhor. O Senhor defende os fracos dos poderosos. O Senhor é o Deus que se levanta para dar vitória ao seu povo. A Tua palavra diz que o Senhor ama se mostrar forte na vida de todos os que temem o Teu nome. Então, todos nós podemos até estarmos vivendo um momento desafiador, mas nós confiamos, nós temos esperança. Nós sabemos que está no controle da nossa vida. Nós sabemos que o Senhor está conosco. Obrigada, meu Pai. Nos cubra com Teu sangue, mentes, olhos, ouvidos, boca, coração. Lava todos com Teu sangue. Manifesta o Teu poder. Venha ao nosso encontro. Fala aos nossos corações. Nós precisamos do Senhor e dependemos do Senhor. Se não estiver aqui, não tem sentido. O único sentido de estarmos aqui é o Senhor. O Senhor é que faz a diferença. Então eu consagro essa reunião ao Senhor, todos que aqui estão, para a vitória. E tomo posse de unção e poder para a nossa vida, que o Senhor fale aos nossos corações. Eu quebro laços e armadilhas contra nós. Inveja, olho gordo, maldade, pragas, rituais malignos, obras infernais contra nós, contra a igreja, contra o Teu povo, contra a nossa reunião. Eu destruo agora. Em nome de Jesus Cristo, eu destruo agora todas as atuações do inferno contra nós. Nós desfazemos, nós destruímos em nome de Jesus. O Teu sangue tem poder sobre nós. O Teu sangue nos garante a vitória. O Teu sangue nos purifica de todo o mal. Passa do Teu sangue sobre nós e assuma o controle do trabalho e fala aos nossos corações, porque só o Senhor pode falar. E a Tua voz nós ouvimos.
nós tomamos posse de uma reunião transformadora para todos nós, com grande progresso, e que possamos produzir frutos desse trabalho. Muito obrigada, meu Deus, pela vida, pela salvação, pelo nome escrito no livro da vida, pela oportunidade de estarmos aqui, porque isso é uma grande vitória. Obrigada, amém, amém e amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é, diga eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2016. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Amém? Sentem-se, por favor. Vamos para a 2 Crônicas 18. Vamos ler do 28 ao 34 e vamos seguindo. Então o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, foram atacar Ramote e Gileade. E o rei de Israel disse a Josafá: entrarei disfarçado em combate, mas tu usas tuas vestes reais. Aqui nós estamos falando do rei de Israel, do rei de Judá. Quem era o rei de Israel aqui? Acabe. Quem era o rei de Judá? Josafá. Nessa época havia essa divisão entre Israel e a tribo de Judá. Quem estava no governo da tribo de Judá era Josafá. Quem estava sobre as demais, sobre Israel, Acabe. Vou ler isso primeiro, depois entro no raciocínio de hoje. Entrarei disfarçado em combate, mas tu usa as tuas vestes reais. O rei de Israel disfarçou-se. Diga comigo, o rei de Israel disfarçou-se. E ambos foram para o combate. O rei da Síria havia ordenado a seus chefes dos carros de guerra: não lutem contra ninguém, seja soldado, seja oficial, senão contra o rei de Israel, contra Acabe. O Acabe era o alvo do rei da Síria. Ele era o alvo. Quando os chefes dos carros viram Josafá, pensaram: é o rei de Israel. E o cercaram para atacá-lo. Mas Josafá clamou e o Senhor o ajudou. Deus os afastou dele. Pois quando os comandantes dos carros viram que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. Coisa que não acontecia, só Deus para dar essa vitória para o Josafá aqui. Impossível. De repente, um soldado disparou seu arco, diga ao acaso, e atingiu o rei de Israel entre um dos encaixes da sua armadura. Isso também não tem explicação. Porque o Acabe, eles não acharam o Acabe. Porque o Acabe estava disfarçado. E com uma armadura pesada e muito bem elaborada, feita sob medida para protegê-lo. Mas a palavra do profeta já havia sido liberada. Inclusive, não só lá por Elias lá atrás, mas antes também dele ir para essa batalha, um profeta havia dito para ele que ele não sobreviveria, porque a palavra do Senhor já havia sido liberada, que todos os males que ele havia causado a Israel, ao povo, ele não ia sobreviver. Tendo uma carga dessa, ele pensou que ele podia driblar tudo isso.
que é o que muita gente acredita na vida, que ele pode passar por cima, sobreviver, inclusive a palavra de Deus. Deus havia dito. Então ele foi para a guerra, disfarçado, o rei da Síria não o encontrou, portanto ele não teve como alguém ir diretamente nele, mas inexplicavelmente, mas tem a explicação, porque quando Deus diz basta para algo, é basta. Se Deus diz é fim, é fim. Você pode se disfarçar, usar métodos vários. Você pode fazer o que for. Muito bem. Como se explica isso? Só Deus. Porque Deus tinha dito, você vai morrer em combate. Por todos os males que você causou. Ele achou que podia vencer até o próprio Deus. Se armou, se escondeu. O rei da Síria achou Josafá, mas não achou ele. Mas um soldado, ao acaso, ele atirou uma flecha, podia ter acertado qualquer um. Pois essa flecha conseguiu encontrar uma brechinha entre um encaixe e outro da armadura, entrou e matou Acabe. Nem o rei da Síria sabia que o Acabe estava ali, porque não encontrou ele. Se sabia, não o encontrou. A batalha durou até a tarde, e ele não tinha como sair de lá. Quando terminou o dia, ele morreu. Com aquela espada, com aquela flecha, que foi, que o soldado enviou ao acaso, ele atirou ao acaso, não tinha uma mira, não tinha alguém específico. Em batalha, cada um, o que acertar é lucro. Ele era uma pessoa muito difícil de alguém. Primeiro que ele estava disfarçado, segundo que ele estava com uma armadura totalmente, ele muito protegido, essa armadura não tinha como nada, nenhuma lança, nada passar. Pois entre um dos encaixes, como é que isso acha? É Deus dizendo, você não pode me vencer. A palavra de Deus, quando ela é liberada, quando Deus diz basta para uma coisa, você pode se disfarçar, se armar. Você pode tentar se proteger do próprio Deus. Porque ele achou que dessa maneira ele estava protegido de Deus. Quer dizer, Deus disse que ele ia morrer, mas estou protegido, estou disfarçado, estou tudo. Então, como? Não tem como alguém me atingir. E Deus deixou provado para a história, para todo mundo, que você pode estar munido, defendido humanamente, de todas as formas, rodeado de seguranças, bem armados, e com colete à prova de balas, e defendido, com capacetes, com tudo, armaduras, tal. Se Deus disser acabou, acabou. Então, às vezes as pessoas, elas acham, como o Acabe, que elas podem vencer até o próprio Deus. A palavra foi dita que ele não ia voltar vivo, mas disfarçado e com uma armadura tão bem feita, sob medida para ele, não tinha como. E ele confiou em tudo aquilo, no disfarce e na armadura. Como eu vejo muita gente, que a fé dele tem sido depositada no homem, nas
circunstâncias e questões que estão cercando a vida dele. Ele confia. Ele confia em coisas. Ele não confia em Deus. E Deus mostrou aqui que como Acabe tinha tudo, ele tinha um exército, ele tinha a ajuda do Josafá, que depois se deu mal por tê-lo ajudado, e eu já vou entrar nisso. Tinha uma proteção, tinha um disfarce, tinha armadura, mas não tinha Deus. Então você pode ter tudo. Você pode ter influência, você pode ter amigos, você pode ter tudo. Você pode estar, no momento da sua vida, achando que essa armadura, e tudo que você tem, está te protegendo. Você está protegido porque você, humanamente, tem tudo que tem o poder de trazer segurança para uma pessoa. Dinheiro, apoio de pessoas, influência, um empregão, um contrato não sei para quanto tempo, amigos influentes, não sei. Cada um deposita confiança em alguma coisa e julga que está tudo bem. Não há como eu ser atingido. Ninguém foi para cima do Acabe porque ninguém achou o Acabe. Quem sabia que o Acabe estava lá? Josafá e o exército. Mas como ele estava disfarçado, não tinha como o inimigo encontrá-lo. Encontrou Josafá, mas não encontrou ele. Um soldado atirou uma flecha ao acaso, e essa flecha atirada ao acaso encontra lugar num dos encaixes da sua armadura, um encaixe, uma coisinha tão pequena, mas que aquela flecha conseguiu entrar e matá-lo. Por quê? Porque Deus havia dito, você vai morrer em combate, por todos os males que você causou. Ele desacatou o profeta e disse assim, prenda ele, até que eu volte em segurança. O profeta falou, você não vai voltar em segurança. Se você voltar, não foi Deus que falou pela minha boca. O profeta falou para ele. Se você voltar, e antes ele havia consultado muitos profetas do diabo, e todos tinham dito que ele ia voltar vivo. Aí Josafá ainda insistiu e disse assim, não, mas não estou convencido, vamos achar um profeta do Senhor que passa um pouco mais de credibilidade aí, porque todo mundo falou. Aí veio o profeta do Senhor e disse, você não vai voltar vivo. Ele disse, eu não falei que ele só fala o que eu não gosto de ouvir? Eu já até falei sobre essa passagem. Eu já não falei que ele não fala nada que eu gosto de ouvir? Ele não fala nada que me agrada. Aí ele falou, prenda ele. Deixa ele preso. Até eu voltar em segurança. Ele falou, você não vai voltar. Se você voltar, não foi Deus que falou pela minha boca. Você não vai voltar. Todos os outros profetas do diabo, de Baal, tinham dito, você vai voltar. O profeta do Senhor falou, você não vai voltar. Aí ele ainda disse para Josafá, eu falei para você que ele só profetiza coisa ruim para mim. Agora o homem fez tudo que é errado e ele estava preocupado, ele ainda achava que era culpa do profeta que profetizava coisa errada para ele, coisas que ele não gostava de ouvir. Aí ele não profetiza nada que eu gosto de ouvir, nada de bom para mim, só coisa ruim. Mas, naturalmente, que não tinha como vir palavras boas para um homem que estava degradando o país de todas as formas, especialmente espiritualmente. E ele morreu em combate de uma forma quase que inexplicável. Mas era a palavra do Senhor sendo cumprida ali, para deixar claro a todos nós, que você pode ter tudo, estar protegido, cercado,
Você foi no médico, o médico disse que seus exames são perfeitos, você tem alguém que te defende na empresa, você tem isso e aquilo. Se você não tiver Deus, você não tem nada. Você pode estar rodeado de toda a segurança do mundo, mas se você não tiver Deus como seu defensor, tudo isso é em vão. Há sempre uma brechinha onde você vai ser pego. Sempre haverá algo que é pequenininho. Pode ser que não tenha aonde, mas sobrou algo pequenininho. E por aquela aberturinha, pode ser o seu fim. Aquela aberturinha na armadura dele foi o fim. Para deixar claro que ninguém, ele achou que ele podia medir força até com Deus. Deus falou, mas do jeito que eu estou, não tem como. Humanamente, até que sim, ele estava defendidíssimo. Mas Deus havia liberado uma palavra, você não volta. E ele não voltou mesmo. Com todo o aparato, tudo foi em vão. Porque faltou a bênção de Deus, isso ele não tinha. O Josafá tinha. Tanto é que o Senhor o livrou. Que era para ele ter morrido também. Não era para o inimigo, jamais deixaria ele seguir como deixou. Mas a Bíblia diz, ele clamou ao Senhor, o Senhor o livrou ali. E aí, continuando, 31, quando os chefes dos carros viram Josafá, pensaram, é o rei de Israel, e o cercaram para atacá-lo, mas Josafá clamou e o Senhor o ajudou. Deus os afastou dele, pois quando os comandantes dos carros viram que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. Isso foi Deus que livrou, porque eles não iam deixar ninguém vivo. De repente, um soldado disparou seu arco ao acaso e atingiu o rei de Israel entre os encaixes da sua armadura. Então o rei disse ao condutor do seu carro, tire-me do combate, fui ferido. A batalha foi violenta durante todo o dia, e assim o rei de Israel teve que enfrentar os arameus em pé no seu carro até a tarde, e no pôr do sol ele morreu, como o Senhor havia dito por intermédio do profeta. Fim. Agora nós entramos num outro ponto importante, Josafá. Josafá é aquele homem incrível que diz para Deus, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos se voltam para o Senhor. Que quando os amonitas, meunitas e moabitas se levantaram contra ele, ele proclamou um jejum e orou e buscou a Deus e foi para a batalha cantando e teve uma vitória maravilhosa. Mas tinha um problema na vida do Josafá, que eu acredito que isso acontece com muita gente. O Josafá fazia muita coisa, mas deixava passar coisas importantes. E o Josafá, ele cometeu um erro muito importante, que roubou dele coisas maiores que Deus tinha com ele. Primeiro, no auge, que ele estava muito bem, ele fez uma aliança de casamento com Acabe. Foi aí que começou essa união. A filha do Acabe com Jezabel, chamada Atalia, com um filho de Josafá, chamado Jeorão, se casaram. E isso só aconteceu porque os pais e o Josafá aceitou essa união por casamento. Ali eles criaram um vínculo. E um vínculo importante, que essa união da filha do Acabe com a Jezabel, que era, se você estudar na frente, você vai ver que ela seguiu à risca os passos da mãe. Ela foi tão terrível quanto a mãe dela. Ela foi totalmente influenciada pela mãe, tanto é que ela seguiu a linha da mãe, idêntico à linha da mãe. E
o filho do Josafá, acabou por não ter. Ele teve uma força, mas não como deveria. Então, essa união foi um grande problema, especialmente para Judá, que era o reino de Josafá. E quem foi responsável por isso? Josafá, que aceitou essa aliança. Ele temia o Senhor. Ele sabia que o Acabe não temia, que a Jezabel não temia, e, no entanto, ele aceitou essa união ímpia. O filho dele, que por parte dele temia o Senhor, com a filha do Acabe, que ia ser, e acabou sendo, a cópia da mãe dela, Atalia. Então, ali já foi um passo erradíssimo que ele deu, porque ele era consciente. Aquela amizade trouxe problemas para ele. Aqui em 2 Crônicas 19, 1-3, diz: quando Josafá, rei de Judá, voltou em segurança ao seu palácio em Jerusalém, dessa guerra que nós lemos agora, o vidente Jeú, que era o profeta, filho de Hanani, saiu ao seu encontro e lhe disse, diga comigo, será que você devia ajudar os ímpios e amar aqueles que odeiam o Senhor? Por causa disso, a ira do Senhor está sobre você. Contudo, existe em você, olha o que o profeta falou, algo de bom, pois você livrou a terra dos postes sagrados. Ele livrou dos postes, mas não dos altares, que eu já vou ler para você. E buscou a Deus de todo o seu coração. Ele buscou o Senhor, ele amava o Senhor. Vê se você talvez encontre algo na sua vida assim. Ele amava o Senhor, ele até buscava o Senhor. Mas ele foi estúpido ao fazer uma aliança com Acabe, a começar por casamento, unir as famílias. Isso foi gravíssimo para o país, para a vida espiritual do povo. E ele, então, por causa dessa aliança de casamento que ele fez, dando os filhos em casamento, ele foi guerrear com Acabe, mesmo ouvindo do profeta que o Acabe não ia sobreviver. Ele tinha um temor? Ele tinha, mas não era total. Havia uma fidelidade, mas havia pontos na vida dele muito importantes que ele deixava passar. E ele foi deixando passar. E isso trouxe muito problema para a vida dele. Apesar dele ter tido vitórias, e vitórias importantes, como essa contra os amonitas, meunitas, moabitas, ele tem uma história de fidelidade, mas ele poderia ter tido um reinado pleno, ou seja, uma vida plena, mas ele não teve. Inclusive, essa aliança que ele fez com Acabe, dando os filhos em casamento, possivelmente tenha sido exatamente isso que não permitiu que ele eliminasse por completo os altares em Judá. Porque, de alguma forma, essa amizade, essa aliança, ele se aliar, como a Bíblia diz aqui, ajudar ímpio e amar aqueles que odeiam o Senhor. Ele se meteu numa coisa que ele não podia, porque aquela batalha, o Senhor tinha dito que ele não ia sobreviver ao Acabe. E indo com Acabe, apesar de ele ter sofrido o livramento, porque ele clamou ao Senhor naquela hora, foi um grande risco, porque ele estava se colocando de alguma forma na defesa do Acabe. E tem uma coisa que ninguém deve fazer, é se colocar entre Deus e uma outra pessoa, que Deus está tratando. E isso muitas pessoas fazem. Elas se colocam entre Deus e aquele que o Senhor quer tratar.
O Senhor quer tratar com aquela pessoa, e a pessoa vai lá para ajudar, para defender alguém que quem está tratando é Deus com ele. Quando Deus está tratando com uma pessoa, você precisa entender que ele tem um porquê, ele tem informações que você não tem. No caso do Josafá, o Josafá sabia muito bem porquê que Deus estava tratando com Acabe. Acabe tinha poluído o país, Israel. Tinha matado os profetas. Como ele podia, após tantos erros, e sabendo que Deus era contra Acabe, se aliar a Acabe? E quando nós vemos aqui, nós vemos uma aliança familiar e uma aliança política, que é o que eu vejo muitas pessoas fazerem. Elas se unem em amizade com alguém que a bênção de Deus não está, e às vezes elas se unem também profissionalmente, fazendo uma sociedade com alguém que o Senhor não está. O que você espera que vai obter de uma aliança, fazendo uma aliança com quem o Senhor não está? Se você sair vivo como saiu Josafá, já é lucro. Já é lucro. Quando Deus está tratando com alguém, ele pode se disfarçar. Ele pode estar de armadura até não sei onde, e aparentemente estar totalmente seguro, mas ele não está, porque a única segurança que nós temos é Deus. E quando você, sabendo que Deus, porque é possível você saber quando Deus está tratando com alguém, você sai do seu lugar e vai lá, como disse o profeta Jeú a ele: será que você devia ajudar os ímpios e amar aqueles que odeiam o Senhor? Ele odeia o Senhor, ele mata os profetas, ele acabou com o culto ao Senhor, ele faz todo tipo de atrocidade, ele levantou altares e templo a Baal, ele faz horrores, e você foi se aliar a esse tipo de gente. Você achou que isso dá certo? Ia dar certo. Você tem feito, o Senhor não ignorou os pontos positivos dele. Não, você tem pontos positivos, mas olha que absurdo que você está fazendo, Josafá. Às vezes Deus vê, olha para você e consegue ver naturalmente seus pontos positivos, tem te dado livramento, te livrou em batalhas, isso e aquilo, mas talvez você tenha um problema, tem alguém aqui que tem um problema, como Josafá, compra briga que não é sua, se mete em problemas que não são seus, faz aliança com quem Deus não está, é capaz de se meter entre Deus e alguém que ele está tratando. Fica até chateado, como eu já vi gente ficar chateado com Deus por causa de alguém altamente ímpio, que não quer mudar. E que Deus está deixando claro: eu estou tratando com essa criatura. Não cabe a você ajudar alguém. É o que Deus estava falando para Josafá. Que eu estou tratando. Quantas vezes eu já vi gente fazer isso? Aquela pessoa entra num problema financeiro, Deus está tratando com ela, o fulano vai lá, pega dinheiro do bolso dele, vai lá acertar a vida daquele lá. Ele pega um dinheiro e vai lá acertar. É igual o Josafá, ele pegou o exército dele, que estava tudo correto na vida dele, e foi guerrear com um homem que o Senhor já tinha dito pelo profeta, e ele ouviu: você vai morrer. Ele sabia que Acabe e Jezabel eram terríveis. Como é que ele deu o filho dele? Pega uma mulher dessa para casar com o filho? Uma segunda Jezabel? Não pensa. Essa aliança trouxe problemas para ajudar, porque Israel já estava cheio de problema.
E Judá até então, até essa aliança acontecer, caminhava muito bem, porque o Senhor estava abençoando por intermédio do Josafá. Mas quando o Josafá foi lá, alguns problemas começaram a acontecer. As coisas já não caminharam mais. Desde o dia em que ele fez a aliança com Acabe, as coisas não aconteceram mais da mesma maneira. E olha que o Josafá fez muita coisa correta. Muitas coisas corretas. Mas ele tinha esse problema. Ele não tinha essa firmeza. Ele pendia para direções assim, tanto a aliança entre unir as famílias em casamento, como se associar. E não foi só essa vez. Eu poderia ler outras passagens, que ele fez alianças com Acabe. E Deus não apoiou. Ele sabe quando uma pessoa tem uma amizade com alguém que ela não quer quebrar, e essa amizade não é boa, não é bênção? Sabe quando uma pessoa tem um vínculo com alguém, que Deus já mostrou para ela que aquilo não é bênção, mas ela quer manter? Sabe quando alguém sabe que aquele lá é um ímpio, que só faz coisas absurdas, mas a pessoa ainda se envolve naquilo, investe naquilo, e muitas vezes ela não está se dando conta que ela está se colocando entre Deus e a pessoa que Deus está tratando. E quando Deus está tratando com alguém, ninguém deve se colocar no meio daquilo. Ninguém. Primeiro que Deus sabe muito bem o que fazer. Nós não podemos ficar nessa história de querer ser mais... Muitos querem ser mais justos que Deus. Mais misericordiosos que Deus. E ainda usam, sabe, é que eu gosto dele, eu não aguento, a hora que eu vejo, eu já fiz, então, Só que, às vezes, você pega um problema para a sua vida, porque você está financiando o Josafá, de alguma forma, ele estava financiando o pecado, a idolatria, a feitiçaria, as coisas, as maldades, os assassinatos de profetas. Quantas vezes eu vejo gente financiando o pecado? Muita gente financia o pecado. Tem cristão que financia o pecado. Ao invés de dinheiro para investir na obra, tem cristão que muitas vezes não tem. Ele acha pesado algumas coisas para a obra, mas ele é capaz de pegar um dinheiro que ele poderia investir em algo santo, que ia trazer retorno para ele, e investir no pecado. Investir na idolatria, investir na feitiçaria, investir em coisas que são erradas, em pessoas que às vezes são blasfemas, que cometem blasfêmias contra o Senhor. Pessoas que não querem mudar por nada. E elas vão lá e financiam aquilo. Que foi o que o Josafá fez. Se alia a pessoas, ele não sabia, ele sabia de tudo, por que se aliou? Bispo, mas, peraí, preste atenção, quando você é cristão, não sei quantas passagens bíblicas, a palavra de Deus fala sobre julgo desigual. Em tudo. Então eu posso dizer a você, um casamento com ímpio vai ser um problema. Um casamento com uma pessoa muito mais velha vai ser um problema. Bispo, mas isso é preconceito, não tem nada a ver com preconceito, é com inteligência. Com inteligência, só se pegar uma criança de 1 ano e uma de 10. Aquele de 10 anos já está lá há muito tempo já na vida, 10 anos. Diferenças curtas de idade para um relacionamento funcionar, que já não é fácil um relacionamento. Quanto mais diferenças estiverem aí, mais problemático será. Mais problemático será.
pequenas diferenças de fé. Você se relaciona com alguém com uma fé diferente, você vai ter problemas. Problemas vários. Tem várias diferenças que podem ser minimizadas. Mas, bicho, a gente não tem que aceitar a diferença. Na teoria, todas essas diferenças são lindas. São lindas. Você filosofar é maravilha. Na vida, no dia a dia, o assunto muda. O assunto muda. A gente que atende pessoas sabe muito bem que para vender revista e discursar na TV e todo mundo é lindo. Mas na prática as coisas mudam bastante. É porque eu conheço alguém assim. Dá tempo ao tempo. Dá tempo ao tempo. Essa união do Josafá com Acabe, as famílias, não trouxe bênção para ninguém, nem para as famílias, principalmente para o Josafá, porque o Josafá era o correto da história. O que ele tinha de ir lá pegar aquele problema para a vida dele? Concluindo, julgo desigual, fazer uma sociedade com ímpio, você quer problema. Você vai lá e faz uma sociedade com ímpio. Você não quer problema? Você quer problema. Claro que você quer problema. Você casa com um ímpio ou com uma ímpia. Você pega diferenças várias. Depois você não sabe lidar com elas. Não pensa. Vai só pela emoção, igual Josafá. Só na emoção. Na emoção vamos juntando, vamos juntar os trapos, vamos fazer essa aliança, vamos fazer esse acordo, vamos nos unir, vamos abrir essa empresa, vamos isso e aquilo. Depois, mas você unir a luz com as trevas vai ser problema. A luz não bate com as trevas. A luz não vai bater com as trevas. Você quer manter um amigo, você é cristão, ele é ímpio. Não vai dar. Ele é seu amigo, e você acha que isso vai dar. O assunto é outro. E pode ter certeza, normalmente não é o ímpio que é convertido. É o justo que acaba sendo convertido pelo ímpio. É uma influência negativa. Não vai ser boa para você. Como dizem Provérbios, homem afia homem. Você começa a andar com uma pessoa, você começa a pegar o jeito dela. Os trejeitos, a forma de falar. Você começa a pegar. A Bíblia diz isso, está escrito, homem afia homem. O Josafá, ele amava Deus, ele temia a Deus, mas ele deixava passar coisas importantes. Ele fez aliança com quem ele não devia fazer. Ele fez aliança familiar, ele fez aliança política. Ele fez do Acabe o seu amigo. Então, isso tudo trouxe para ele problemas. E o Senhor se irou contra ele. Muito bem, você vê que, bom, aí vem, se você continuar lendo, você vê que ele lutou para consertar aquilo, e foi, depois veio a batalha contra os amonitas, moabitas, e etc. Enfim, mas olha ele caindo de novo. Vamos lá, Crônicas 20, 31, 37. Assim Josafá reinou sobre Judá, ele tinha 35 anos de idade, quando se tornou rei, e reinou 25 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Zuba, filha de Sili. Ele andou nos caminhos de Asa, seu pai, e não se desviou deles, fez o que o Senhor aprova. Contudo,
não acabou com os altares idólatras. Ele até derrubou os postes. Mas ele não acabou com os altares idólatras. E o povo ainda não havia firmado o coração no Deus dos seus antepassados. E quando você busca estudar, o que nós chegamos à conclusão, que ele não acabou com os altares idólatras por causa dessa aliança que ele fez com Acabe. A influência do Acabe. De alguma forma, ou ele não quis bater de frente, porque agora as famílias também estavam unidas, o filho dele estava casado com a filha do Acabe, com a Jezabel, estava lá, morando com ele. A influência da Atalia sobre o Jeorão. A influência do Acabe sobre o Josafá. Quantas pessoas que estão na igreja e elas continuam sendo mais influenciadas pela visão mundana ou por parentes mundanos, por amigos mundanos do que pela palavra? Quantos que são mais influenciados pela mídia? São mais influenciados por parentes? Mais influenciados por amigos ímpios, pelos costumes mundanos, do que por Deus, pela palavra. E não é falta de ouvir a palavra. O Josafá não conhecia a palavra, claro que ele conhecia, tanto é que quando ele teve em apuros, olha lá no 20 que nós pregamos todo mês de dezembro, maravilhoso, uma das passagens mais incríveis da Bíblia. Um homem admirável, ele sabia muito bem como buscar Deus, como fazer. Só que ao mesmo tempo, ele permaneceu naquela influência, ele manteve aquela influência que era negativa, que roubava dele todo o bem que Deus tinha com ele. Quantas vezes Deus quer fazer pelas pessoas? Deus quer fazer por você. Deus quer fazer pelo seu povo. Mas muitos mantêm, de várias formas, ou de algumas formas, influências ruins, mundanas, de trevas na vida deles. Continua. É cristão, mas é influenciado pelo mundo. É cristão, mas é influenciado pelas ideias mundanas. É cristão, mas é influenciado pelos amigos mundanos, porque ainda mantém amigos mundanos. E que não acrescentam nada, normalmente. O que o Acabe acrescentou na vida de Josafá? Josafá acrescentou muito na vida dele. Mas o Acabe só trouxe problemas para a vida de Josafá. Inclusive, aquele casamento com o filho dele foi problema. Porque a Atalia foi um demônio, igual a mãe dela, sobre Israel. Só trouxe tormento sobre o povo. Então, você vê que ele até levou, porque como o Acabe, estava tudo errado com o Acabe, ter uma presença como a de Josafá, era uma bênção para ele. Só que ele não merecia bênção, porque ele não fez nada que merecesse bênção. E não cabia ao Josafá se unir e levar bênção para um homem que não queria Deus. Olha, gente, eu não sei por que estou pregando isso. Eu mesma falando sobre isso, fico pensando, quem são essas pessoas? Que Deus me leva a falar desse assunto. Que Deus abençoa, que Deus é com elas. Que Deus é com elas. E Deus pode fazer muito mais. E às vezes não pode fazer mais por causa dessas escolhas negativas que elas fazem na vida. Quando você se alia a mundanos, a mentalidade mundana, a cabeça de mundanos, isso não serve para você.
a inspiração do mundano, ele não vai servir para você. Alguns querem parecer moderninhos, buscando inspiração. Busque inspiração em Deus, a palavra de Deus te dá toda a inspiração. Aí você quer buscar inspiração em idólatra, em quem ainda é idólatra, é feiticeiro, é mentiroso, é mundano, não tem temor, não busca Deus, não vem à igreja, não ora, não jejua, não quer mudar a conduta, está na imoralidade talvez. Ou você quer manter uma aliança com essas pessoas, ou você é influenciado por elas, mas você quer de Deus, você quer uma vitória, você quer que Deus seja com você em tudo, mas você não está de todo o coração. Deus não te influencia por completo. Você ainda tem influência de Acabe, Jezabel, Atalia. Você se mete em briga que não é sua, você se mete em situações que não é para você, você se alia a pessoas que Deus não está, que Deus não mandou. Alguns mantêm não só amizades, que influências, como até sociedade. Uma confiança em gente que muitas vezes, como disse o Senhor, através do profeta, que odeia o Senhor. Porque quando uma pessoa vive no erro, no pecado, ela odeia Deus. Ela diz que não, mas o próprio comportamento dela mostra que ela odeia Deus. Mesmo dentro de casa, quando Deus está tratando com alguém dentro de casa, não se coloca entre Deus e essa pessoa. Deixa Deus fazer a obra na vida dela. Não queira ser mais misericordioso que Deus. Não queira fazer o papel de Deus. Não faça isso. Quando Deus está tratando com alguém, deixa Deus, mas é que eu sofro junto, o Senhor quer, você vai sofrer. Pior, se você se meter entre Deus e Ele, e ela. Se Deus está trabalhando, se Deus está trabalhando na família, deixa Deus trabalhar, está trabalhando com o cônjuge, deixa Deus trabalhar. Se Deus está trabalhando, deixa Deus trabalhar. E confie em Deus, faça a sua parte, a parte que lhe cabe. Mas não compre briga que não é sua, não se meta. Josafá foi para uma guerra que o próprio Deus tinha dito, ele escapou vivo. Mas Deus o corrigiu, disse, a minha ira, eu estou irado com você. Deus o corrigiu. Deus o corrigiu. Por que você foi ajudar um ímpio? Gente que odeia o Senhor. Aí olha aqui. Contudo, não acabou com os altares idólatras. E o povo ainda havia firmado, e o povo ainda não havia firmado o coração no Deus dos seus antepassados. Os demais acontecimentos do reinado de Josafá, do início ao fim, estão escritos nos relatos de Jeú, filho de Hanani, e foram incluídos nos registros históricos dos reis de Israel. Agora olha isso aqui, vamos lá. Posteriormente, Josafá, rei de Judá, fez um tratado. Se eu pegar aqui na Almeida, se você está com a Almeida, diz assim, ó, aliou-se, diga aliou-se. De novo, aliou-se. Ele aliou-se. Aqui, ó. Posteriormente, Josafá, rei de Judá, fez um tratado, ou aliou-se com Acasias. Sabe quem era o Acasias? Eu lembro para você. Primeiro, Acasias era filho de Acabe. Lembra da passagem do rei que mandou os mensageiros irem consultar Baal-Zebude para ver se ele ia se recuperar da queda da sacada do palácio? Quem lembra? É esse cara. Que mandou 50 soldados com um oficial, um comandante. Morreram. Mais 50.
e morreram, e foi mandando. Aí que o terceiro grupo, que já chegou caindo de joelhos. Porque eles enfrentaram o profeta. E o Senhor falou, vai lá e pergunta para ele, o profeta, vai lá e pergunta para ele, se não há Deus em Israel, para ele ir em Baal, e buscar em Baal, Zebud e em Ecrom. Foi esse homem que ele fez, ele aliou. Depois da morte do pai, ele assumiu o Acasias, o reino de Israel. E ele se aliou a ele. Olha aqui, Josafá do início, 35, desculpa. Posteriormente, Josafá, rei de Judá, fez um tratado com Acasias, rei de Israel, que tinha vida, que ele tinha? Diga comigo, tinha vida ímpia. Ele se aliou a um homem que tinha vida ímpia. Era um tratado, ou aliou-se, para a construção de navios mercantes. Depois de serem construídos os navios em Ezion-Geber, Eliezer, filho de Dodava de Maressa, profetizou contra Josafá. Outro, lá foi Jeú. Não é aquele Jeú que eu preguei outro dia, outro Jeú. Lá foi Jeú. Aqui foi Eliezer, filho de Dodava de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo, vamos juntos? Por haver feito um tratado, ou na Almeida está dito aliado, diga aliado, com Acasias, o Senhor destruirá o que você fez. Olha aqui o que aconteceu, vamos juntos. Assim, os navios naufragaram, e não se pôde cumprir o tratado comercial. Naufragou tudo. Tudo. Foi um prejuízo. Naufragou tudo. Aí a pessoa pergunta assim, por que minha vida está naufragando? Por que está tudo afundando, obras da carne? Como eu disse ontem, é igual submarino. Pode até boiar, mas foi feito para afundar. Obras feitas na carne são obras mortas. Toda vez que você faz algo na carne, sem consultar Deus, sem direção de Deus, sem a proteção e a bênção de Deus, isso vai dar errado. Naufragou. Por que minha vida está naufragando? Obras da carne. Obras da carne. Por que tinha tudo para caminhar? O sujeito já tinha feito, ele foi repreendido lá atrás, pelo um profeta. Por que você foi ajudar um ímpio? Por que você foi se aliar a ímpio, rapaz? A ira do Senhor está sobre você. Lá vai ele nos correr para acertar as coisas. Agora passa o tempo, ele faz de novo. Lá vem o profeta repetir a mesma coisa para ele. Por haver feito um tratado ou se aliado com Acasias, o Senhor destruirá o que você fez. Ele não precisava fazer aliança, se aliar ao Acasias. Tem gente que não precisa fazer algumas coisas, mas elas insistentemente, elas repetem os mesmos erros. Tem algumas pessoas que não é falta de Deus falar, elas estão sempre repetindo os mesmos erros. Deus já disse, não empresta teu nome. De novo, não consegui dizer não, então não reclama. Sua vida começa a naufragar. Deus já disse, não empresta cheque, não empresta seu talão de cheque, não vai comprar briga que não é sua, não vai botar seu nome em coisas que você não tem que colocar. Mas, então, aguenta o tranco, é sua escolha de vida. É sua escolha de vida, não é falta de Deus te alertar. Algumas pessoas já foram alertadas. Não se meta entre Deus e uma pessoa que Ele está tratando. Elas vão lá e se metem. Não se alia a gente que o Senhor não está abençoando. Elas vão lá e se aliam.
Não faça aliança com quem Deus não está. Elas vão lá e fazem. Não se una com quem a bênção de Deus não está. Não. É igual quando alguém fala assim: bispo, e quando essa pessoa é o cônjuge da gente? Ah, mas eu tenho um exemplo perfeito para isso. Abigail e Nabal. Abigail era uma mulher de Deus casada com um idiota. Nabal quer dizer tolo. Pois ela sabia separar muito bem as coisas. Ela respeitou o matrimônio dela, mas ela não concordava, e quando ela teve que agir de forma sensata, completamente diferente da insensatez dele, que a insensatez dele poderia ter causado a morte de todo mundo, inclusive a dele, ela agia de forma sensata, e não compactuava com os erros dele. Não compactuava. Ela era uma mulher completamente diferente do Nabal. Nabal é aquele tipo de gente assim, que vem ao mundo e se pergunta por quê. E era uma mulher, a Bíblia diz, uma mulher bonita, inteligente, uma mulher espiritual, cheia do Espírito Santo, conseguiu manter aquele equilíbrio naquela situação. Se foi um teste, ela tirou assim, nota 10. Mas pergunta se ela apoiou os erros do Nabal. Não. Ela não apoiou. Mas entendeu o lado esposo e o lado do que é certo. Eu me faço entender? Então, às vezes as pessoas, por não quererem agir, elas têm N argumentos para você. Gente, é simples. Quando você tem que tomar uma posição na sua vida, você tem que tomar uma posição e pronto. Aí, acontece que quando a pessoa não quer, talvez como Josafá, não ter uma firmeza na vida, é emocional, não consegue dizer não. Até porque o Acabe, só faltava botar um tapete vermelho para o Josafá. Claro, porque ter o Josafá como um aliado, para o Acabe era demais, mas para o Josafá era ruína. Compreendeu o que eu estou falando? Claro que o Acabe, você estuda, você vê o Acabe fazendo aqueles banquetes e acontecendo para receber o Josafá, naturalmente, porque ter o Josafá como um aliado era uma grande bênção, mas ter o Acabe como aliado era uma desgraça. Então, às vezes você se ilude porque alguém botou, ai, mas ele é tão bonzinho, ai, mas ele é tão isso. Claro, talvez a bênção está com você, você é uma pessoa que carrega a bênção de Deus. Tem vários motivos que faz com que alguém queira ser seu amigo, queira ser seu sócio, queira se relacionar com você, mas talvez para a vida dele realmente é estupendo isso, mas para a sua, principalmente se Deus não te mandou, é uma desgraça. É uma desgraça. E se a pessoa não tiver visão, discernimento de Deus, ela passa a vida dela repetindo erros. Hoje ela cai numa cilada, mas ela cai em outra, ela se mete numa coisa aqui, se mete ali, sendo que ela não precisa, o Josafá não precisava disso. É isso que me chama a atenção na vida de algumas pessoas. Elas não precisam fazer algumas coisas e elas fazem. Elas não precisam comprar algumas brigas, elas compram. Se meterem em algumas situações, elas se metem. Se aliarem a algumas pessoas, elas se aliam. Algumas pessoas até fazem isso na esperança de levar alguma vantagem, tirar alguma vantagem disso. Não, porque eu vou ser beneficiado, porque isso e aquilo.
Mas aí eu também tenho uma palavra para você. Se Deus não quiser te abençoar, você faz igual o Josafá. Você faz igual o Acabe, desculpe. Se disfarça, põe a melhor armadura e ainda é morto. Quando a bênção do Senhor não está com você, você pode estar do lado do Josafá, igual ele estava. Por que ele não saiu vivo? Ele tinha Josafá do lado que tinha bênção. Nem tanta, né? Porque já estava perdendo pela sua má atitude. Só de estar aliado com Acabe, ele já estava perdendo. Mas vamos lá. Então, Josafá era de Deus. Josafá tinha bênção. Acabe estava disfarçado, estava com uma armadura de primeira e morreu. Ninguém pôde defender ele. O Josafá não pôde. A armadura não pôde. O disfarce não pôde. Quando uma pessoa não tem a proteção de Deus, nada pode guardá-la. Só Deus. E se Deus não está com ela, fim. O que garante a nossa vida é Deus. O que garante a sua vida é Deus. Quem pode nos proteger é Deus, quem pode nos guardar é Deus, quem pode nos abençoar é Deus. Toda a bênção que você quer na sua vida vai vir da mão de Deus, não é da mão do fulano, do cicrano, vai vir da mão de Deus. E você pode se aliar a tudo que teoricamente tem o poder de te garantir vitória, tem o poder de te dar uma segurança, e você quebrar a cara. Porque quando Deus quer abençoar uma pessoa, é igual a essa passagem aqui que eu acho maravilhosa, segundo a Crônicas, não está aí na coisa, eu vi agora antes de vir, segundo a Crônicas 24, que diz, embora o exército arameu fosse pequeno, o Senhor entregou nas mãos dele um exército muito maior, por Judá ter abandonado o Senhor, o Deus dos seus antepassados. E assim o juízo foi executado sobre Joás. Joás foi um outro rei, que uma hora eu falo dele, que deu passos estúpidos, começou muito bem, depois deu passos estúpidos, que é o que eu vejo gente fazer com a vida. Aliás, ninguém, ou melhor, não generalizando, um grande número não aprende com a história. A história está aí para ensinar. Eu lamento que as pessoas não aprendam com a história. Elas não aprendem com a palavra de Deus, elas não aprendem com a história do mundo. Elas não aprendem. As coisas se repetem e elas não aprendem. Elas vão lá e cometem os mesmos erros. Os mesmos erros. Igual eu li uma reportagem da Operação Mãos Limpas, que foi feita na Itália uns anos atrás, e assim, fizeram um limpa. Depois que eles fizeram um limpa, eles elegeram Berlusconi. Que depois você busca saber, você vai saber o que, se não souber. Ou seja, é uma contradição. Eles colocaram alguém no poder que era totalmente avesso a todo o trabalho que havia sido feito lá. Aí, a reportagem diz exatamente isso. As pessoas precisam aprender com os erros dos outros. Elas têm que aprender com os erros dos outros. Mas elas não aprendem. Às vezes um trabalho fenomenal é feito, de limpeza, de ajuste, de mudança. É o que eu vejo na vida de muita gente. Elas limpam, elas mudam, elas fazem. De repente, elas começam a voltar para o mesmo lugar e cometer erros que outros já cometeram, que quebraram a cara. Elas começam a ser contraditórias naquilo tudo que elas já fizeram antes, aquilo que elas tomaram posição, e etc., aquilo que defenderam, agora elas apoiam. Se você não se mantiver firme em Deus,
focadíssimo. Acontece isso. Aí o que aconteceu com Joás? Ele começou bem, tomou um rumo totalmente errado. De repente, olha aqui, ó, o exército arameu era muito menor do que o exército dele. Aqui, ó, embora o exército arameu fosse pequeno, o Senhor entregou nas mãos dele um exército muito maior. Ou seja, o pequeno venceu o maior. Por quê? Porque Joás tomou o rumo errado. Então, às vezes a pessoa fica lá, fiada em cada coisa, aí porque eu sou pequeno, porque o outro é muito grande. Deus pode colocar você em cima do grande. Você venceu o grande. O que é menor para vencer o exército maior. Você pode, como um exército menor, vencer o exército maior, porque o Senhor faz o que Ele quiser. Quem dá a vitória é Deus. A nossa confiança tem que estar em Deus, não é em pessoas, em dinheiro, em aliados, em tratados, em amizades. Nós temos que confiar em Deus. A vitória de uma pessoa vem da mão de Deus. E às vezes eu não entendo por que muitos ainda continuam da mesma maneira, mexendo pauzinhos, e mexendo um negócio e outro, para quê? E questionando, e inseguro nisso, e preocupado com aquilo, e se isso acontecer, e se aquilo acontecer, confia em Deus. É igual eu fico vendo pessoas, muitas pessoas, elas ficam em tudo. Quando elas vão mal em alguma coisa, a tendência é pender para o lado da crise. A crise é isso e aquilo. Eu vou dizer uma coisa para você de verdade. Conhecendo a palavra como eu conheço, e lidando com pessoas como eu lido há muitos anos, eu vejo que a diferença não tem nada a ver, a diferença não é o governo que está, não é a situação econômica, é aquilo, é o espírito que está na pessoa, é o tipo de fé que ela pratica. Acontece que quando se começa a falar já de um assunto, infelizmente é o que acontece. Um grande número de cristãos já começam a absorver aquela ideia, falar daquela ideia, falar daquele espírito, a absorver aquele espírito e a começar a viver com aquele espírito quando ela deveria estar mantendo o espírito de Deus, da confiança, da fé, que fez um homem como Isaac vencer na terra da crise, na terra em que estava em crise, na terra da fome, e tantos outros. Abraão também enfrentou, outros enfrentaram, e a perseguição do faraó contra Israel, e quanto mais eram oprimidos, mais cresciam. Como explica isso? Porque normalmente a opressão rouba das pessoas a energia, e no caso deles, eles tiveram mais energia. Como explica que quando eles saíram da escravidão, eles saíram mais ricos que os egípcios? Porque os egípcios, eles saquearam os egípcios, sem ter que guerrear. Os egípcios deram a eles. O Mar Vermelho foi aberto. Os egípcios ficaram numa distância pequena deles no meio do mar, separados apenas por um anjo que protegia a nuvem. Parecia que ia pegar, mas não pegou. Tudo parecia. Você tem que começar a entender o trabalhar de Deus. Parece, pode parecer muita coisa, mas quando Deus está com uma pessoa, ela sempre vence. Ela sempre vence. Pode parecer muita coisa. Parece, pode parecer o que for. Se Deus está com você, você vence. Você precisa da bênção de Deus, da proteção de Deus, do Espírito certo dentro de você. Mas alguns só sabem argumentar, e o discurso é o mesmo dos mundanos, e a influência dos mundanos, e a influência é disso e daquilo, a influência. Ai, porque todo dia tem uma praga nova, tem mesmo, vai piorar as pragas. Você deveria saber. E o justo não é atingido por ela, sabia disso? Ele é defendido. E porque todo dia uma gripe nova, uma coisa nova, vai piorar. Você conhece o Apocalipse? Vai piorar. Tem mais pragas para vir. E olha que essas nem são as piores.
As piores é para quem vai ficar por período de 7 anos. Não vai no arrebatamento. Agora, qual deve ser a minha preocupação e a sua? Agradar a Deus, temer a Deus. Quantas vezes a palavra de Deus fala isso? Tema o Senhor, agrade a Deus e Ele te colocará na terra. Ame ao Senhor de todo o seu coração, obedeça a Deus, seja influenciado por Deus, influenciado pela palavra. Mas alguns continuam sendo influenciados pelo mundo, pelos noticiários, pelas pessoas mundanas, fazendo alianças com quem não deve, defendendo coisas estúpidas. Levantando bandeiras estúpidas, quando deveriam estar levantando a bandeira da sua fé. Eu creio em Deus. Eu creio em Deus, eu creio em Deus, eu creio em Deus. Porque quando você confia em Deus, você não teme praga, você não teme crise, você não teme blá, 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 você não teme nada. Você confia em Deus, você teme a Deus. Você sabe que quando a bênção do Senhor está com uma pessoa, ela pode ser o menor exército, que ela vence o maior. O menor vence o maior. O pequeno vence o grande, como Davi venceu Golias. Não tem jeito, sempre tem. Quando parece que não tem, o mar é aberto para a pessoa. Quantas vezes nós lemos na Bíblia, você pode passar por enchentes e inundações. Enchentes e inundações. Isaías 43, quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelo fogo, a chama não arderá em ti. Você vê lá, os 3 jovens sendo jogados na fornalha, nem cheiro de fogo havia neles. Nós precisamos confiar mais em Deus, minha gente. Precisamos confiar em Deus de verdade, viver uma fé verdadeira, parar de blá, 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 ter uma fé convicta, servir a Deus de todo o coração, fazer o que é necessário ser feito. O que é preciso fazer? Tem que derrubar altares, tem que derrubar postes sagrados, tem que derrubar tudo que me puxa para idolatria, para feitiçaria, para coisas pecaminosas. Tem que romper com essas alianças que foram feitas com quem não detém a bênção de Deus. Eu tenho que fazer o que eu preciso fazer, dar lugar a Deus para Ele me abençoar, e Ele vai me abençoar. Às vezes as pessoas entram numa situação, elas já começam com aquela coisa, mas e se? Mas e se? Mas e se? Isso de verdade me cansa, não nego. Porque, para de chorar, para de sofrer por antecipação, o sujeito nem sabe. Mas e se? E se o quê? E se o quê? Confia em Deus. Se você confiar em Deus, o seu futuro é brilhante. Eu bem sei os pensamentos que penso de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O fim que você espera. Mas e amanhã? O final será melhor do que o início? A Bíblia diz que sempre na vida do justo, ele tende a ser, se ele é justo mesmo, ele sempre sobe, ele não desce. Ele prospera, ele conquista, ele avança. Agora, nós precisamos manter uma fé convicta. Tem alguém do seu lado que não tem a mesma fé? Mantenha você. Bispo, porque é muito difícil, eu sou sozinho em casa. Graças a Deus. Olha que maravilha. Olha que maravilha, você não precisa de mais. Por seu intermédio, Deus pode fazer uma grande obra. Confia em Deus, coloca tudo nas mãos de Deus. Porque o fulano não quer mudar, põe na mão de Deus. Deixa ele. Para de ficar naquela, porque eu queria que mudasse, você queria que mudasse, eu queria que mudasse, todo mundo queria que mudasse, nós queríamos que todo mundo mudasse. Eu prego para que as pessoas mudem. Nós queremos que elas mudem.
Mas devemos ter consciência que muitas não vão mudar. Vamos repetir: o diabo não vai mudar. Diga: o diabo não vai mudar. O mundo não vai mudar. Provavelmente, muitas pessoas que estão ao nosso redor não vão mudar. Então diga: eu sou inteligente. Eu sou sábio. Eu decidi mudar. Fim. E fim. Você muda. Faça o que tem que ser feito e acabou. Ah, mas é que me incomoda. Então pare de deixar te incomodar. Não tem que te incomodar, viva a sua vida. Desliga dessas coisas. Quando a gente tem um foco na vida, vive com propósito, está ligado em coisa grande, você nem lembra dessas coisas. Sabe quando você fica muito, isso? É quando você colocou esse negócio na mira, esse problema, como o principal da sua vida. Isso é um problema. Deus pode te dar vitória, mas como que Ele vai dar vitória quando você, de alguma maneira, tirou o foco de Deus e colocou nisso? Isso começa a se tornar um ídolo. Quantas pessoas que a gente fala de idolatria, tudo que se torna, ocupa o primeiro lugar na sua vida, se torna um ídolo. Até um problema. Porque você pensa no problema, dorme pensando no problema, acorda pensando no problema, e chora pelo problema, e lamenta o problema, e o assunto é o problema, e de novo, então você viu isso, então mas você, falando nisso, o fulano, porque o fulano, não, esquece fulano, deixa ele na mão de Deus, deixa lá, é porque essa situação, faça o seguinte, agrade a Deus, Ele vai te dar a vitória. Gente, é impossível Deus não dar vitória a uma pessoa que o agrada. Agora, você não tem como agradar a Deus mantendo situações na sua vida que só roubam, com uma mentalidade que não é a de Deus, com uma visão que não é de Deus, com um discurso que está mais pendido para os mundanos, para o discurso desse mundo, do que para Deus. Nós precisamos ter um assunto diferente, falar da palavra de Deus. Sabe, eu confio em Deus e acabou, vou viver a minha vida confiando em Deus. Eu não vou viver com medo, eu não vou sair com medo, eu não vou passar a minha vida com medo, eu vou confiar em Deus. Está faltando isso em muitos cristãos. Confiar em Deus. Por que o Josafá fez esses pactos, essas alianças, essas coisas? Talvez... Pode ter vários motivos. Primeiro, falta de pensar mesmo, e talvez foi emocional, talvez os interesses dele estavam totalmente contrários aos de Deus. Mas, por outro lado, ele era um homem de Deus. Mas ele deixava passar coisas muito sérias, que roubou dele também coisas importantes. E talvez, se você olhar aí, tem muita coisa na sua vida naufragando, em função de decisões, de um comportamento que é totalmente contrário à vontade de Deus. Coloque-se em pé, por gentileza. Ligue o seu pensamento no céu. Agora. É hora de você pensar a respeito da sua vida e tomar decisões aí importantíssimas. Sabe esses momentos que você vai num almoço familiar com família e só se fala asneiras, além dos palavrões, xingam o governo, falam disso, ou o outro que xinga não sei quem, e fala dos assuntos, e fala da crise, e fala dos problemas, e fala da dificuldade, que você sai de lá mais vazio, mais acabado do que nunca, porque nada acrescenta, é um assunto oco, vazio, superficial, burro. Sem inteligência. Sabe, nós precisamos viver por algo maior e de forma mais profunda.
É o que nós precisamos na vida. E nós precisamos analisar as nossas escolhas, a quem temos nos aliado, que tipo de espírito nós temos pegado para a nossa vida. Porque nós não vemos Josafá consultando o Senhor para essas coisas, muito pelo contrário, até vemos Deus falando, ele vendo Deus falar que o Acabe ia morrer e ele foi do mesmo jeito. Nós vemos ele sendo repreendido 2 vezes por erros semelhantes. Olha, pelo mesmo erro, por profetas diferentes, mas lá estava ele, cometendo o mesmo erro. Eu já encontrei pessoas que já se envolveram em sociedades 1000, quebraram a cara nas 1000. E não foi falta de Deus falar, para de se aliar a ímpio. Isso para não falar relacionamento amoroso, vamos falar do relacionamento profissional. Colocou ímpio para estar lá, quebrou a cara. E assim por diante. Pessoas que, mesmo cristãs, sabendo, amam o Senhor, sabem o que é certo, ainda vão lá e cometem erros por influências que elas não deveriam mais seguir e elas ainda seguem. Deus está dizendo a você que se você confiar nele, ele vai te dar vitória. Sozinho você vai fazer o trabalho, como diz na Bíblia, de 1000. Sozinho você pode fazer o trabalho de muitos, como os principais guerreiros de Davi. Teve gente que sozinho matou 800 e tantos, sozinho matou quase 1000, cada um sozinho fez o trabalho de muitos, porque a bênção de Deus estava lá. Tudo o que você precisa, e Deus está dizendo, o que você precisa é pequeno, Deus pode te dar. Isso não é nada para Ele, pode ser grande para você, mas é pequeno para Deus. Deus pode fazer. Tudo o que você tem que fazer é se submeter a Ele. Dê a Ele o que Ele quer de você. E para de se aliar a ímpio, a religioso legalista, a gente que diz que tem Deus, mas só vive por status, que querer Deus de verdade não quer coisa nenhuma. Confie em Deus, e fique onde Ele quer que você esteja, fique com Ele, dependa dEle, obedeça a Ele, confia nele, e Ele tudo fará. Não é à toa que a Bíblia diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Levante a sua mão ao céu e vamos clamar ao Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, eu oro por cada vida que aqui está, que o Senhor está ensinando como viver, está orientando, está conduzindo a cada uma por intermédio da Tua palavra. O Senhor está orientando agora, Senhor, cada um como deve seguir a sua vida, como deve proceder. O Senhor sabe por que enviou essa palavra, o Senhor sabe muito bem por que está enviando essa palavra para cada pessoa que aqui está. Vai abrindo a mente de cada uma agora, Senhor, e ajuda essa pessoa a entender, se situar e se posicionar no Senhor, porque tudo que ela tem que fazer é colocar a confiança no Senhor, é ser obediente ao Senhor, e o Senhor dará grande vitória a ela. O Senhor está falando, confia em mim, eu vou te dar vitória, dependa de mim e eu vou te dar vitória. Para de buscar recurso fora, para de buscar recurso fora, para de buscar recurso fora de mim, dependa de mim e eu vou te dar vitória. Tudo que você precisa você encontra em mim. Passa do teu sangue sobre essa pessoa, meu Pai, e ajuda ela a entender, a se submeter ao Senhor, a colocar a vida dela no seu altar, a se posicionar com confiança,
porque o Senhor está dizendo: eu te darei vitória. A partir do momento que você passar a confiar em mim, depender de mim, depositar a fé em mim e ficar somente comigo, eu te darei vitória. Muito mais, você pode ser o menor, que você vai vencer o maior. Você pode ser o exército menor, mas você vencerá o maior exército. Eu serei com você. Senhor, cobre essa pessoa com teu sangue, ajuda ela a ver o que ela não está vendo, entender o que ela não está entendendo, e vai abrindo a mente dela agora, vai dando visão, sabedoria, entendimento, clareza, e dando vitória a ela, Senhor. Defina a vida dela em todas as áreas que estão indefinidas, situações que não têm sido mudadas, que estão amarradas, coisas que têm naufragado na vida dela, em função das escolhas e decisões erradas que ela tem tomado. Eu oro agora por livramentos, eu oro por vitórias, eu oro para que o Senhor venha ao encontro dela agora, Senhor. Faça obra na vida dessa pessoa. Eu não sei o que ela precisa, mas sei que o Senhor tem tudo o que ela precisa, que o Senhor pode dar a vitória que ela precisa, que o Senhor pode mudar completamente o quadro da vida dela, que o Senhor pode agir agora. Então dá vitória a ela, Senhor. Eu quero te orientar a falar com Deus agora e dizer para Deus exatamente o que acontece com você, e dizer: Senhor, a partir de hoje eu vou depender do Senhor. Eu compreendo que eu não tenho dependido do Senhor. Eu ainda, apesar de como Josafá, eu te amar, eu ainda me alio a muitas coisas, a influências, a pessoas. Eu ainda me coloco em posição que eu não deveria me colocar. Eu ainda estou envolvido em coisas que eu não deveria estar. Eu derrubei os postes sagrados, mas não derrubei os altares da minha vida. Talvez não é falta de você ouvir. Você derrubou altares, mas não derrubou postes mas não derrubou altares. Ou seja, você fez parte, mas não fez tudo. Você ainda tem mantido coisas na sua vida que tem roubado vitórias de você. Você tem mantido coisas na sua vida que tem roubado bênçãos importantes de você. E não tem porquê, você não precisa disso, Deus está dizendo. Você não precisa disso. Então fala isso com Deus. Senhor, ao ouvir essa palavra, eu me posiciono aqui, porque eu quero vitória na minha vida. Você está mantendo coisas na sua vida que tem atrasado a sua vida. Você já tomou algumas decisões importantes, mas ainda está deixando outras passarem. E é por isso que tem coisa naufragando na sua vida. Até porque você tem se aliado a Acasias, a Acabe. Sem contar aqueles que têm se aliado sentimentalmente, como foi Atalia com Jeorão. O filho do justo com a filha do casal mais ímpio que já tinha passado por ali. Você não encontra felicidade lá no mundo, não é? Felicidade, esqueça que você vai encontrar a pessoa certa na boate, no pagode, na esquina, entendeu? Você vai encontrar buscando a Deus. Esqueça que você vai encontrar todo esse sucesso, porque agora eu faço uma aliança com o fulanão de tal lá, que ele tem influência, tem isso e aquilo. Você não precisa disso, você precisa de Deus. Você precisa de Deus na sua vida. Viver sobre a influência desse mundo é viver derrotado. E algumas pessoas ficam perguntando por quê. Aí vamos culpar tudo. Não, para de culpar tudo que você tem culpado. E comece a olhar para você, para as suas escolhas. Porque a resposta está aí. Porque à medida que você der a Deus o que Ele quer, Ele vai dar a você o que você quer. O que você precisa dentro da vontade dEle, naturalmente. Está mais claro que isso, impossível. Fala com Deus e diz: hoje, Senhor, eu estou quebrando essas alianças malditas. Eu estou me posicionando. Chega de viver sendo influenciado, cai lá.
Chega de me aliar a quem não deve. Chega de manter coisas na minha vida que tem atrasado a minha vida. Talvez você já derrubou muitas coisas que são erradas diante de Deus, pecaminosas, que contaminam a vida espiritual, mas você ainda tem mantido coisas na sua vida. Tem muita coisa que talvez você ainda tenha mantido. Você derrubou alguns postes, mas não derrubou os altares. Alguns derrubaram os altares, não derrubaram os postes. Ou seja, pararam com algumas coisas, mas deixaram outras. E o Senhor está dizendo, você quer uma vitória? Você quer uma vida restaurada por completo? Dê tudo o que eu tenho te pedido. E sua vida não vai naufragar, a sua vida não vai dar errado. Dê a Deus e Deus vai te levantar. Dê a Deus o que você ainda não deu, o que você ainda segura. Que você acha que não é um problema. Ajuste o que precisa ser ajustado. Limpa a sua vida no que precisa ser limpo. Põe sua casa em ordem. Para variar, lá vem essa palavra. Põe sua casa em ordem. E Deus vai te dar a vitória. O Josafá teve tudo. Não precisava pender para as direções que ele pendeu. Mas pendeu. Fale isso com Deus agora. E falou, Senhor, estou definindo a minha vida nessa reunião, a palavra falou comigo, está mais claro do que nunca, eu me posiciono e eu saio daqui pronto para viver uma outra história de vida, um outro comportamento. Eu defino a minha vida nessa igreja, nesse momento, e quando eu sair daqui, as decisões serão mantidas, estabelecidas na minha vida, porque eu quero andar em vitória, eu quero uma vida bem construída, eu quero vitória na minha vida. É exatamente isso que você tem que fazer. Chega, eu mudei nisso, mas não mudei nisso, eu já mudei nisso, mas eu ainda não sou um dizimista, eu não sou ofertante, eu ainda fofoco, eu ainda guardo mágoa no meu coração. Tem vários altares que não foram derrubados na vida de alguns. Eu ainda mantenho imagens na minha vida que são erradas, eu mantenho amizades erradas, eu mantenho coisas na minha vida que tem me roubado. Chega! Deus está dizendo, ajusta a sua vida. Você mantém talvez um relacionamento que você devia ter cortado. Você mantém coisas que você já deveria ter cortado. Coisas que Deus já deixou assim escrito em letras garrafais. Isso não é bênção para você. Eu não estou nisso. E isso vai levar a sua vida a naufragar. Senhor, eu não sei o que está no coração de cada um, mas eu oro para que a oração de cada um agora esteja sendo ouvida, chegando ao seu trono, que mudanças estejam sendo agora estabelecidas no espírito dessa pessoa. Eu oro para que ela esteja totalmente consciente e se lance definitivamente com total fidelidade aos seus pés, e viva com fidelidade, com uma entrega verdadeira, porque o Senhor quer dar vitória a ela. O Senhor está dizendo, eu vou te dar vitória, confia em mim que eu vou te dar vitória. Faça o que eu estou lhe orientando e eu vou te dar vitória. Eu tenho essa vitória para você, muito mais eu vou te dar vitória. Eu sei o que eu estou ouvindo do Espírito Santo, eu sei que o Senhor me leva a repetir isso. Eu vou te dar vitória, confie em mim, porque eu vou te dar vitória. Mas decisões precisam ser tomadas. Exatamente isso. Não adianta viver como Josafá. Faz por um lado e deixa passar coisas que não são menos importantes para Deus. Não adianta ser metade. Você tem que ser inteiro de Deus. Tem que haver um compromisso sério, feito e mantido diante de Deus. Ser cristão apenas aqui na igreja, ou em alguns momentos, não é o suficiente. Ter um discurso para algumas coisas, não é. Deus está cobrando uma entrega verdadeira, total. E não há limite, e não haverá limite para Ele promover você. Confia nele.
Estenda as tuas mãos para a direção onde você precisa que Deus haja e Ele vai agir por você se você crê nisso. Senhor, visita lá. Rua tal, número tal. Ó Senhor, a situação tal, a questão tal. Eu não sei o que. Mas junto com essa pessoa, eu oro agora com ela. E determino nesse momento, junto com ela, as vitórias da vida dela. Tudo que precisa ser mudado, definido, ajustado na vida dela. Junto com ela agora, eu determino essa situação mudada, transformada, revertida. Essa porta aberta. Todas essas situações que têm estado amarradas na vida dela, que vêm naufragando, que sejam mudadas e transformadas para a glória do teu nome. Nesse momento, junto com ela, eu oro por livramento, por solução, por resposta, por milagre, por grandes respostas e respostas na vida dela, meu Pai. Ela precisa, tem gente aqui precisando de socorro, de uma resposta, e o Senhor tem a resposta para ela. Entre em ação agora e responda a oração desse povo. Dá vitória ao seu povo. Eu peço, entre em ação e dá vitória a cada um. É para a glória do teu nome. Senhor, responda a cada um, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Vamos dar as mãos e fazer a oração da concordância. Ó Deus querido, com muita alegria, eu quero concordar com todas as orações que foram feitas. Eu ligo aqui na terra todas essas mudanças e transformações, para que sejam ligadas no céu. Nesse momento, Senhor, eu quero desligar todas as situações adversas que têm estado na vida dessa pessoa, para que sejam desligadas no céu. E eu profetizo a vitória de cada um, as definições e mudanças na vida de cada um. Eu determino, meu Deus, a vitória dessa pessoa. Tudo que ela precisa, tudo que ela tem buscado do Senhor, tudo que ela tem buscado, Senhor, eu quero determinar na vida dela agora. Eu oro junto com ela e peço, venha ao encontro das necessidades dela e mostra o teu poder, a tua força, e que o Senhor é com ela, que o Senhor opera. Porque é sabido que quando uma pessoa, um pouco que ela se humilha, o Senhor já vem ao encontro dela. A tua palavra diz isso: aproximem-se de mim e eu me aproximarei de você. Quanto mais uma pessoa se aproxima do Senhor, mais o Senhor se aproxima dela. Isso é sabido, Senhor. Se essa pessoa se submeter ao Senhor radicalmente, como o Senhor tem ensinado através da palavra, nunca haverá, não há limites para o Senhor agir na vida do justo, na vida do fiel. O Senhor está determinadíssimo a abençoar cada um. Eu oro para que cada um tenha entendido a palavra, absorvido e saia daqui pronto para agir em conformidade ao que ouviu aqui, a tudo que ouviu aqui, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro vitória sobre a sua vida. Seja feito conforme a sua fé. Em nome de Jesus, amém, amém e amém.